queridos colegas do IFE, boa tarde, mestres. Estou trazendo para vocês um pouquinho sobre o capítulo 5, que fala sobre as rotações das metodologias ativas. Então, eu começo com a jornada do professor, de transmissor a guia, né? Explorando aí o potencial de rotação das estações na aprendizagem personalizada. Falando um pouquinho sobre as rotações por estações, é um método ativo que transforma a sala de aula em múltiplos centros de trabalho, estações, né? E cada estação, ela oferece uma atividade, um recurso, e tem objetivos distintos, permitindo com que os alunos trabalhem em pequenos grupos, revezem-se durante os percursos, e que seja algo bem flexível e colaborativo. E isso faz com que o professor ele seja um novo protagonista no ensino, né? Porque a rotação por estações, ela redefine o papel do professor. Ele abandona uma posição, né, de expositor, aquela figura central que a gente está acostumado, né, no ensino tradicional, passando, né, a ser uma pessoa que media experiências, né, e faz com que a aprendizagem ela tenha novos caminhos. Ela orienta percursos individuais, em grupos, né, com recursos diversificados, vários tipos de métodos, objetos, tecnologias, né, atua na ZPD do aluno e promove autonomia e também é um método muito legal porque ele promove respeito ao ritmo individual de cada aluno. E falando um pouquinho sobre as possibilidades e os desafios, né? A gente tem, então, as possibilidades de romper um caminho único de ensino, né? Então, existem, sim, novos métodos, novas fórmulas, né, de ensino, de chamar a atenção do seu aluno, desenvolvendo, né, as competências, autonomia, gestão de tempo, colaboração, trabalho em equipe, e é uma mediação de alta qualidade, né, que permite ao professor uma intervenção, né, sem gastar aquele tempo só explicando, e o aluno simplesmente, às vezes, não entende nada, é uma participação ativa do aluno. Né? E aí, falando um pouquinho dos limites dos desafios, é um planejamento exigente, né? Requer um desafio, assim, bem minucioso, com relação às estações, aos materiais, aos recursos, ao tempo de espaço. Então, assim, requer um bom planejamento para que aconteça essa metodologia ativa, né? Para que também não fique sendo, assim, um ensino superficial. E aí a gente tem aqui, né, que as rotações, ela abre uma possibilidade de um ecossistema de aprendizagem mais rico, né, mais responsivo, a autonomia do aluno, ela começa a aparecer, né, a aflorar, e ele é agente do seu próprio percurso, né, enquanto tem uma colaboração também que é intensificada pelos pequenos grupos, pelas parcerias que ele faz, né. Então, para o professor, também permite uma mediação focada e de qualidade, pois o tempo não é gasto em explicação única para a turma toda. Os desafios, né, que eu já até falei um pouquinho, o tempo de planejamento, é necessário a gente também levar em consideração a realidade dos recursos, e também o risco de superficialidade, né, a gente tem que planejar uma situação de que realmente o aluno aprenda, se interesse, pesquise, crie situações críticas, né, se envolvendo no tema proposto, tá? E aí a gente tem aqui o professor guia, né, que é uma proposta que implica que o professor assuma um novo e dinâmico repertório de ações. Então, ele é o curador de caminhos, que disponibiliza recursos e relevantes para diferentes percursos de aprendizagem, e orientador das escolhas também, o coach, né? Ajudando os alunos a navegar pelas opções e gerenciar o seu tempo, refletindo no seu próprio aprendizado. Então, a questão aqui da mediação, modo beta, né? O professor como mediador,
ele reflete, refina, ajusta a situação no contexto de mediador para aperfeiçoamento do aprendizado, né? Promovendo uma reflexão contínua na prática de cada aluno. E o destino final da jornada é a equidade, né? A personalização do ensino através das rotações, ela não deve ser vista apenas como uma ferramenta para otimizar o aprendizado, né? Mas para promover a equidade. É um verdadeiro desafio, né? De um sistema onde cada aluno ele tem as suas necessidades, um ritmo único, né? Para que tenha acesso ao percurso da aprendizagem, mesmo que para ele, para cada aluno, seja desafiador esse tema, né, e que seja relevante e justo. E a pergunta que fica é, né, considerando aí o contexto da sua área de ensino, né, como podemos redesenhar o nosso espaço físico, o tempo, né, a sala de aula, para garantir que aconteçam as votações por estações e que elas promovam a equidade, né, e tenham não apenas a eficiência, mas que sejam instrumentos de aprendizagem personalizados? E aí, fica a questão para vocês, tá certo? É isso aí. Obrigada e fique em reflexão.